Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje nós vamos discutir aqui um tema de ter muito interesse para você, um tema de interesse grande da sociedade. Vamos discutir aqui o meio ambiente. Vamos discutir a agressão que se faz ao meio ambiente, a ocupação desordenada das encostas, né? Aí você vê, de repente, mortes lá em Petrópolis, mortes em Franco da Rocha. Por quê? Porque as chuvas acontecem, as encostas ocupadas desordenadamente e vem o resultado, morte de muitas pessoas, vidas perdidas. Também vamos falar aqui dos rios, nossos rios, né, extremamente poluídos, né? Não existe uma preocupação em tratar os rios como eles devem ser, né? Porque o rio é fonte de água, fonte de vida. E a Amazônia? O que é que você acha do que está acontecendo na Amazônia? Né? Uma devastação ao pulmão verde do mundo, está incendiando o pulmão verde do mundo. Então o nosso entrevistado é o engenheiro civil Pedro Bigardi. Pedro Bigardi, ele foi prefeito de Jundiaí entre 2013 e 2016. Ele foi também deputado estadual entre 2009 e 2012, sempre preocupado com a questão ambiental. Hoje também ele é um consultor de várias cidades do interior de São Paulo, exatamente nessa área de planejamento, ocupação melhor do solo, ocupação melhor das encostas, entendeu? Por quê? Porque isso é vida, né? Isso salva vidas. Pedro, eu te agradeço aqui ao convite que você recebeu e está nos atendendo. Eu quero que você me diga o seguinte, isso está latente, né? O que foi que aconteceu nas ocupações de Francisco Morato, de Franco da Rocha, que a gente vê aí que basta chover um pouco, desabamento, deslize, mortes e vidas sendo perdidas. É um prazer estar aqui com você, Mauro, cumprimentar os telespectadores. Eu tenho dito a minha vida toda trabalhado com planejamento de cidades e essencialmente em todas as cidades que eu tenho trabalhado, a ausência de um planejamento urbano, isso acontece desde lá de trás, da década de 70, 60, a ausência de um planejamento causa problemas. Então, ocupação muitas vezes de áreas de encostas, áreas de risco, áreas de várzea, que você acaba tendo alagamentos, e, em paralelo, a falta de programas também, programas habitacionais, né, que essas pessoas possam ter um local para morar. Eu vou dar só um exemplo para você aqui muito concreto. Quando eu fui prefeito de Jundiaí, nós tínhamos uma área de encosta na região chamada Baixada do Paraná, em que você tinha muita gente morando em área de risco. Aquilo para você é um solo frágil, então você tem o deslizamento quando você tem a época de chuvas. E a gente, o que nós fizemos? Fizemos um conjunto habitacional. Essas pessoas que moravam em área de risco foram para esse conjunto habitacional próximo do local onde moravam, porque também não adianta você pegar as pessoas e jogar longe de onde ela mora hoje. Ela acaba voltando, é uma dificuldade isso. Então essas pessoas foram para essas habitações e nós reurbanizamos aquela área, transformamos aquela área numa área possível de um parque, uma área de ocupação com controle. Nessas últimas chuvas, no caso de Jundiaí especificamente, nós não tivemos nenhum problema naquela região. Então assim, se a gente tiver planejamento de um lado e de outro lado ações na área de drenagem, ações na área de habitação, você acaba resolvendo o problema. Então tem sido uma luta ao longo da minha vida trabalhar essa questão e a gente viu recentemente os grandes problemas que tivemos aqui no Brasil, não foi no estado de São Paulo, no Brasil, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Você citou Franco da Rocha, uma cidade que eu conheço também, estou fazendo um trabalho em Francisco Morato de regularização fundiária, você regularizar essas famílias que estão em áreas ocupadas há muitos anos, né? Sempre com cuidado, e quando você tem uma área de risco, você ter o cuidado de remover essas pessoas daquele local. Então, esses acidentes, esses problemas que acontecem, é exatamente a falta de planejamento. A gente sabe que as chuvas foram muito intensas, mas se você tem um plano de drenagem, se você tem um plano de controle de riscos, você acaba evitando que esses problemas aconteçam e a gente, infelizmente, perde muitas vidas por conta dessa falta de planejamento e de ações efetivas. E eu não estou falando de um governo, estou falando de uma maneira geral, ações efetivas
na área de controle e de políticas sociais. Quando você falou em ações efetivas, né, Pedro, eu lembro aqui o seguinte, né? Não é só, entendeu, ações efetivas, né, do governo, né? Tem ações também, aí a ocupação, os grileiros, entendeu, que ocupam desordenadamente, né? Vende-se áreas, prometendo-se áreas áreas de mananciais, vende-se, as pessoas precisam de lugar para morar, assim, entendeu? E se vê naquela esperança de ter um lugar para morar. Então, quando o Estado vai tomar ciência da coisa, está um absurdo, né? Então, existe também uma ação criminosa aí essa, né, Pedro? Perfeito. Isso é uma ação criminosa também desses grileiros que fazem esse tipo de venda, usa, né, as pessoas para vender ocupação irregular, né? Perfeito. Eu tenho um outro exemplo. Teve um caso que eu acompanhei numa cidade em que era feito o aluguel do terreno. A gente chamava aluguel de terreno mesmo. A pessoa pegou uma gleba e alugou espaços para as pessoas construírem de forma totalmente irregular. Então, uma situação totalmente irregular, as pessoas foram construindo, e aí remete para uma outra situação, que é a ação fiscalizatória, né? O governo, além de ter os programas sociais, além de fazer o controle e fazer o planejamento, ele também tem que ter ação fiscalizatória, para evitar que essas pessoas sejam enganadas, que essas pessoas no futuro acabam tendo problemas, né, dos riscos todos aí. Então, a ação fiscalizatória também do Estado, prefeituras, e governo do Estado, governo federal, ela também acaba tendo uma importância muito grande. E eu atuei, Mauro, isso no começo da minha carreira como servidor público, eu fui a vida toda, eu atuei com reurbanização de favelas em Jundiaí. E a gente pôde reurbanizar diversas favelas, né? O que é reurbanizar a favela? Eu trabalhava com um padre canadense, que era o presidente da fundação que fazia a reurbanização, e ele usava uma linguagem muito simples. Quando ele conversava, a gente fazia as reuniões com a população, e ele dizia assim, reurbanizar é transformar a favela num bairro. Um bairro com toda a infraestrutura, os melhoramentos, é simples, né? Então a gente fazia um trabalho de reurbanização com essas famílias, sempre envolvendo elas, porque também elas sabem a realidade local, né? Então foi uma experiência muito positiva que eu tive. A reurbanização é uma saída, a construção de moradias é outra, o mutirão, que hoje, tem muito pouco mutirão hoje, eu também trabalhei com mutirão, é uma alternativa também. E nos conjuntos habitacionais você pode fazer prédio, casa, você pode fazer lote popular. Hoje a legislação federal de regularização fundiária ela é bastante detalhada, né? A partir agora, recentemente, em 2017, é possível reurbanizar, regularizar esses núcleos. Então, nós temos instrumentos, o que precisa é ter políticas locais para poder fazer essa coisa acontecer. Falar em termos de instrumento, né, Pedro, você foi deputado estadual e durante sua gestão como deputado estadual existem alguns projetos que você apresentou exatamente focado nessa questão, na questão ambiental, na questão da ocupação irregular, entendeu? Buscando alternativa nesse sentido, né? Quais ações efetivas que esses projetos seus trouxeram? Olha, teve um projeto muito interessante. Eu peguei uma fase na Assembleia Legislativa, eu entrei lá em 2009, e o governo estadual, na época, estava fazendo uma regularização, né, da questão das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do estado de São Paulo. A gente sabe que nós tínhamos uma região metropolitana de São Paulo, tinha de Campinas já criada, mas nada disso estava funcionando direito. O que é a região metropolitana? É você juntar as cidades num espaço físico e fazer um planejamento organizado, porque o município muitas vezes ele faz o planejamento dele, mas o vizinho não faz, você acaba tendo problemas por conta da falta de planejamento do vizinho. Então a região metropolitana é isso, ela cria uma condição de fazer um planejamento organizado, né, em intercidades. E aí naquele período, falo que eu dei uma sorte ali, que eu estava na Assembleia, e o Estado queria, então, refazer as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. E Jundiaí tinha um projeto para fazer a aglomeração urbana. A aglomeração urbana é uma região metropolitana um pouco menor. É isso, é só a diferença. E eu estava lá. Tanto eu como o ex-deputado Ari Fossi, que também era de Jundiaí, falecido deputado, ele era do PSDB, eu era do PCdoB. A gente se juntou para fazer uma ação dentro da Assembleia para aprovar o projeto. Senão ele ia ficar ali anos e não ia acontecer. E deu certo.
nós conseguimos fazer a aprovação do projeto da aglomeração urbana e começou a funcionar. E aí aprovamos, a região metropolitana de São Paulo foi recriada, a de Campinas, do Vale do Paraíba, da Baixada Santista, aí veio Sorocaba, Piracicaba, todas elas. Então foi um período muito intenso de resgate do planejamento do Estado de São Paulo. E uma pena, porque a Implaza começou a fazer os planos, isso é importante dizer porque as pessoas precisam saber disso. A Implaza, que é a empresa de planejamento do Estado de São Paulo, começou a fazer os planos de cada região. E estava um trabalho muito bacana. Eu era prefeito depois e eu vi o trabalho acontecendo. Infelizmente isso parou. A Implaza acabou, né? Foi extinta agora recentemente. E a gente viu que o planejamento regional parou de acontecer. Uma pena, foi um retrocesso recente agora que teve. E eu, como pessoa que atua na área, eu usava muito essas informações, esses dados nesses trabalhos que eu faço nas cidades. Esse trabalho de planejamento parou. Então, é uma pena. Então, naquele período que eu estive na Assembleia, eu participei desse momento forte de planejamento regional. Eu fiz o projeto do Parque Estadual Serra do Japi, lá de Jundiaí, que é uma unidade de conservação ambiental importante para aquela região toda. Eu fiz esse projeto do Parque Estadual. Então, a gente procurou fazer ali na Assembleia ações importantes que dessem condição para os municípios se estruturarem melhor. Então, foi uma ação bastante importante. Pedro, você falou da Implaza, né? Ela foi extinta ou ela foi privatizada? Porque, na verdade, isso aconteceu agora no governo do ex-governador João Dória, né? Foi, exatamente. Foi alguma das empresas que o ex-governador, além de privatizou algumas coisas, né? Outras ele extinguiu, né? Como era a relação dessa empresa com os municípios? Eu vou fazer um rápido intervalo e quando a gente voltar eu quero que você diga, porque é muito importante que as pessoas tomem esse conhecimento, como você está dizendo, né? Diz que estava caminhando bem, os municípios todos aderindo ao projeto, você entendeu, para crescer, e uma empresa que poderia dizer assim, é o guarda-chuva, ela de repente foi retirada dali. Ou seja, né? Como é que a gente podia usar uma linguagem mais simples, né? O chefe da família morreu e a família ficou sem saber o que fazer. Voltamos já. E para nos falar um pouco disso, desses avanços, eu convido para fazer uso da palavra Ricardo Patá, presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Olha aí, Patá, o espaço é teu, fala com a gente. Bom dia, amigos e amigas. Eu quero aqui cumprimentar o nosso deputado federal Mota, que está aqui conosco, com certeza vai nos ajudar muito no parlamento. Quero aqui cumprimentar todos os companheiros e companheiras, mas em especial as grandes mulheres guerreiras. Pessoal, terceiro conclate. Eu estava conversando ontem com alguns companheiros que participaram do primeiro conclate. Companheiro Magri, companheiro Alemão, companheiro Chiquinho. Tem mais alguém aqui que passou do primeiro conclate aqui na plateia? Olha lá. Olha o Neto. Muito bom. Me disseram, eu não participei, que naquele primeiro conclate tinham mais de 5.000 pessoas. E naquela luta de 3 dias, discutiram e ajudaram a redemocratizar o Brasil. Parabéns a todos aqueles que do primeiro conclate nos trouxeram a democracia. Viva o conclate! Quero aqui também, meus amigos e amigas, dizer que hoje é o dia do jornalista, aqueles que dão visibilidade para a democracia. Feliz dia dos jornalistas. Queria também, nos agradecimentos, dizer que nós estamos com os nossos motoboys, os trabalhadores de aplicativos, e que hoje são aqueles que estão no trabalho precário. O conclate, todos que estão aqui, com certeza vão lutar
para aqueles mais de 1 milhão de pessoas tenham a cidadania e sejam reconhecidos como grandes trabalhadores. Meus amigos motoboys estão por aí, estamos com vocês. Bom, o objetivo desse debate, dessa discussão importante que estamos fazendo aqui, são dois na minha visão. O primeiro, todos vocês vão receber daqui a pouco os objetivos construídos com a mão de todos que aqui estão. No caso da UGT, vários estaduais, em especial de São Paulo, meu companheiro Amaury, está contemplado aqui, para que a gente possa debater e discutir mudanças importantes no mundo do trabalho. Muitas questões colocadas na lei de 2017, nós vamos com certeza absoluta desconstituir e revogar, porque não pode continuar essa ação criminosa de 2017. E a outra questão é a questão política. Nós precisamos de deputados no parlamento. O Mota está aí, Chiquinho está aqui, Neto está aqui, e vários candidatos a deputado federal para fazer as grandes mudanças no Congresso Nacional. Nós precisamos do apoio de toda a categoria para que possamos ter um Brasil cidadão. Mas para isso precisa fazer uma mudança importante. Eu quero saber se todos aqui concordam em tirar o Bolsonaro. É unanimidade, mas vamos de novo. Vamos ficar de pé e falar fora Bolsonaro, todo mundo. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Esse é o maior objetivo da Conclate. Resolvendo isso, o Brasil vai ser dos brasileiros, vai ser das brasileiras, vai ser dos negros, vai ser das mulheres. Viva o Brasil! UGT, Sindicalismo Cidadão, Ético e Inovador. Estamos de volta com o programa As Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o engenheiro Pedro Bigardi. Pedro é ambientalista, engenheiro civil, mas voltou toda a sua atividade, né, para o meio ambiente. Tem muitos projetos, foi deputado estadual, diversos projetos voltados, né, para a questão ambiental. E ele estava querendo dizer o seguinte: um dos projetos que ele apresentou na época como deputado estadual contemplava que a Imprasa estava fazendo projetos de sustentabilidade junto aos municípios. Os municípios estavam aderindo a esse projeto, estavam indo muito bem. De repente, por algumas razões, né, não muito bem explicadas, né, a Imprasa foi extinta pelo ex-governador João Dória. Com a extinção da Imprasa, Pedro, o que aconteceu no projeto que vinha sendo desenvolvido junto a essas empresas, esses municípios? Foi um prejuízo muito grande, né? A Imprasa foi extinta, todo aquele trabalho que vinha sendo feito de organização dos planos diretores regionais, ele acabou não acontecendo, né? Então, mesmo os dados, informações que os municípios tinham, a Imprasa foi resgatada, viu, nesse período a partir de 2009, ela foi resgatada e infelizmente foi extinta, eu acho até por uma falta de compreensão do papel que a Imprasa tinha, porque ela poderia ajudar muito os municípios a se organizarem regionalmente, discutir planejamento, investimentos, né? Por que você faz o planejamento? Para organizar o seu território, as suas ações, suas políticas setoriais e conseguir recursos para fazer esses investimentos, né? Um viaduto, uma ação qualquer no município precisa de um plano viário, precisa de investimentos a partir de um plano. E os municípios estavam conseguindo fazer isso de forma conjunta. Infelizmente isso acabou. Uma pena. Se eu estivesse na Assembleia Legislativa, de fato eu brigaria muito, porque a Imprasa era uma empresa importante do Estado de São Paulo e foi extinta, infelizmente. Para você ver como o Pedro está falando aqui, planejamento é fundamental em qualquer ação, né? Planejamento é fundamental na sua casa, dentro da sua casa. Planejamento é fundamental no seu orçamento familiar, entendeu? O planejamento é fundamental. E por falar em planejamento, a gente percebe o seguinte: não é só essa questão a nível Estado e município de São Paulo.
existe também uma falta de planejamento no que diz respeito ao país, no que diz respeito à questão ambiental. Você está acostumado a ver aí a queimada da Amazônia, entendeu? Falta de planejamento e fiscalização efetiva lá na Amazônia, né? Você está vendo aí os cerrados também, tem problema, né? E isso é muito sério. Pedro, nós temos aí um governo, né, que, inclusive, o ministro do Meio Ambiente, lamentavelmente, foi acusado pelo governo americano de favorecer o transporte ilegal de madeiras tirado da nossa floresta amazônica para os Estados Unidos. Isso é uma questão delicadíssima, né? Um governo de um país acusar um ministro brasileiro de favorecer o transporte de madeira ilegal. Como é que você vê a questão ambiental como um todo? Porque, olha, a Amazônia é o pulmão do mundo. O mundo está preocupado com a Amazônia, ela é o pulmão verde do mundo, né? E não é só a Amazônia, a nossa Mata Atlântica aqui que nós perdemos a isso, entendeu? Grande parte, não sei o número absoluto, mas perdemos grande parte da nossa Mata Atlântica. Como é que você vê essa questão a nível nacional, Pedro? Olha, Mauro, eu dei aula de planejamento ambiental durante 10 anos, né? E eu dizia para os meus alunos que a política ambiental no Brasil, ela começou lá na década de 60, com legislação, com o Código Ambiental, e depois ela foi passo a passo, passos lentos, mas foi ganhando corpo. A década de 80 foi muito forte, né? O Brasil olhou muito para o que acontecia nos outros países do mundo e trouxe experiências para cá, até de legislações e tal. E foi sendo criado o Conselho Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional do Meio Ambiente, legislações, os conselhos municipais de meio ambiente, e foi reorganizando, né, os instrumentos de fiscalização e controle. E, de repente, infelizmente, é duro dizer isso, mas a gente não só tem problemas hoje ambientais no Brasil muito mais graves do que tínhamos antigamente, como nós destruímos a política ambiental. Isso é uma tragédia para o Brasil. A política ambiental, as legislações, os órgãos de controle, de fiscalização, o IBAMA, tudo isso foi precarizado. A gente tem hoje, eu falo que nós vamos ter que reconstruir tudo isso. Uma pena porque nós vamos ter que reconstruir essa política toda que demorou algumas décadas para a gente chegar até aqui. Vamos ter que reconstruir. É uma pena o que está acontecendo no Brasil, e não é só a questão ambiental, a política habitacional no Brasil, que vinha num processo muito difícil e, de repente, de uns anos para cá, conseguiu ganhar uma política mais, com Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Ele não era um programa habitacional só, ele era um plano de habitação para os municípios, né? Ele organizava a ação dos municípios. Você tinha as faixas de renda, você tinha o recurso destinado, você tinha a parceria com o governo estadual. Eu fiz um conjunto habitacional em Jundiaí de 1.088 unidades, parceria do município, o governo federal entrou com Minha Casa Minha Vida e o governo estadual, na época o governador era o Geraldo Alckmin, ele entrou com o Casa Paulista, que era um complemento do recurso. Está lá, 1.088 unidades entregues para as famílias. Não tem mais isso hoje. Então, assim, as políticas na área de planejamento de cidades e de habitação, de transporte e mobilidade urbana, de meio ambiente, elas foram destruídas no Brasil. Infelizmente, é duro dizer isso, mas eu que estou nessa área, eu falo, como é que nós vamos reconstruir tudo isso rapidamente para suprir essa demanda de miserabilidade que nós estamos vivendo hoje? Porque nós tivemos uma pandemia que foi muito grave, que trouxe desemprego, miséria, mas também nós tivemos uma ausência do Estado, a ausência do governo federal em formular política, em tentar resolver essas questões. Então, nós vamos ter que fazer uma reconstrução das políticas no Brasil, as políticas setoriais, para a gente poder voltar a um patamar que a gente tinha. É duro dizer isso. Então, na área ambiental é um desastre, mas nós temos outras áreas também. Isso é importante você dizer que tem que reconstruir, né, e refazer o que a gente tinha antes, né? Você é pré-candidato a deputado estadual pelo PCdoB. Isso. Né? Você já teve algumas ações propositivas como deputado, né? Retomando, né, a sua trajetória política, retomando a sua cadeira lá
na Assembleia Legislativa de São Paulo. O que é que você espera fazer aqui? Qual é a sua proposta realmente para retomar essa questão ambiental que foi tão deixada de lado ou devastada, né, nas últimas décadas, nos últimos anos, né, no Brasil? Bom, primeiro eu acho que nós vamos ter que ter uma ação muito forte e conjunta, tanto dos governos federal, estadual e dos municípios. Então tem que ter uma ação integrada. Segundo, temos que resgatar legislações que perderam força de fiscalização, de controle, estimular planos nessas áreas todas, de políticas setoriais, que eu falei da habitação aqui, áreas de controle de risco, por exemplo, os municípios têm que ter, de alguma forma, cobrar os governos para que eles voltem a ter essa necessidade do município ter os planos setoriais para poder se organizar. Então, a minha atuação vai ser muito forte nessa área. Abrir debate, porque nós temos que, as pessoas têm que ter esse conhecimento da situação, da realidade, né? Muita gente não tem ideia do que está acontecendo no Brasil nessas áreas todas, infelizmente, né? A gente conversa com algumas empresas que produziam habitação, empresas, hein? Estou falando que tinham interesse econômico ali, direto. Elas falam, Pedro, hoje nós não temos campo de atuação. E antigamente eles viam município aqui, município ali, correndo atrás, buscando recurso, conseguindo implantar projetos. E hoje não tem. Então, quando eu saí da prefeitura, eu voltei para a minha atividade profissional, comecei a estudar de novo, me atualizar, né, porque eu estava um pouco fora. E trabalhei esses anos todos com consultoria em prefeituras e tal. Agora, ano passado, fiquei pensando muito, eu preciso voltar para a política. A política essa de buscar um cargo, de buscar um espaço, porque eu acho que a reconstrução do país vai depender muito de todos nós. O sindicato, o papel do sindicato, que hoje é tão penalizado, né, pelo governo federal, tão martirizado. Perseguido, essa grande verdade, talvez, né? Acho que não tem espaço. Eu acho os sindicatos, as associações de moradores, as entidades, nós precisamos desse esforço coletivo para reconstruir tudo isso. E nós vamos conseguir. Eu tenho convicção que vamos conseguir. Estou otimista em relação a isso. Agora, é muito trabalho. E aí as nossas diferenças, inclusive, eu sei que nós temos centrais sindicais, nós temos associações de moradia, nós temos movimento ambiental. Existem diferenças entre setores. Nós vamos ter um pouco superar essas diferenças para a gente tentar reconstruir as coisas. Eu tenho muito essa visão. Ou seja, hoje a sociedade brasileira precisa realmente se reorganizar para reconstruir, né? Não é só o estado de São Paulo, é reconstruir o Brasil. Está muito difícil hoje, você entendeu? A gente acabou de receber, neste dia que estamos fazendo essa entrevista aqui, gravando, a inflação do mês de março foi 1,68%, maior inflação dos últimos 28 anos. Quer dizer, uma coisa impressionante, entendeu? A falta de atenção do governo, inclusive com essa questão, você entendeu? Existe aí uma falta de atenção do governo como um todo. Um índice de inflação desse afeta diretamente a família, de baixa renda, tanto de baixa como de alta renda, entendeu? Compromete as pessoas como um todo. Como a questão, falta de uma política ambiental, compromete a você que acha que não, a queimada na Amazônia, compromete você que está aí, que mora inclusive nos Jardins, sabe? Compromete você que mora lá na periferia de São Paulo. Então é muito sério. Então, Pedro, eu acho que a proposta aqui do pré-candidato a deputado estadual para São Paulo, Pedro Bigardi, é muito séria, assim, entendeu? A gente tem que levar muito essa questão da discussão de reconstruir esse país e esse estado que a gente vive. Pedro, eu te agradeço. Televisão é tempo e o nosso tempo esgotou, mas eu quero que você deixe aqui uma mensagem, você entendeu, para o povo paulista e paulistano sobre a questão, necessidade de reconstruir a política ambiental do país. Eu queria agradecer a oportunidade e deixar aqui uma mensagem que eu sei que a situação é muito grave hoje no país, muito dura para todo mundo, a miséria, a falta de perspectiva, mas eu vou deixar aqui uma mensagem de otimismo. A gente, se souber se reorganizar, se juntar novamente, ter consciência do que está acontecendo no país hoje e fazer a mudança necessária, eu tenho convicção que a gente vai resgatar de novo esse país que é tão rico, tão importante no mundo, mas que precisa de políticas muito mais consistentes e sérias, principalmente voltadas para a população.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a você pela audiência e até o próximo programa.